A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. É sempre muito bom e oportuno juntos nos reunirmos, mesmo de forma online, para bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse culto nós teremos um tempo onde nós agradeceremos ao nosso Deus, nós teremos um tempo onde nós abriremos os nossos corações e pediremos ao nosso Deus para que Ele aprimore o nosso caráter, para que Ele perdoe as nossas falhas, os nossos pecados e nos conduza rumo à sua vontade. Nós teremos um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, teremos 3 importantes recados e nós nos alimentaremos através da sua santa e bendita palavra. Nós teremos também um tempo de oração. E nesse instante, eu quero orar, agradecendo por alguns motivos que Deus tem nos dado. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pelo cuidado, pelo livramento, pela manifestação da sua graça. Apesar das nossas imperfeições, o Senhor é um Deus santo que cuida de nós. Esteja conosco desde o início desse culto, aprimorando o nosso caráter, orientando as nossas decisões, que os nossos olhares sejam voltados ao Senhor, rocha nossa e redentor nosso, por amor de Cristo que oramos. Amém. Nesse instante nós cantaremos um hino com as nossas irmãs Roseli e Geisa Alexandrelli. Vindo sombras escuras dos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta ó Deus, cada nuvem escura, um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de lutas, cheios de amargor, mostra a fé dos aflitos, ache teu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás, gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás, fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Eu convido nesse instante o licenciado Fabiano a nos conduzir em um tempo de adoração ao nosso Deus. Estejamos atentos ao que Deus tem para falar através da vida desse nosso irmão. Gratidão a Deus. Ensine a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Esse texto está lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Nós estamos acompanhando a leitura da Bíblia em família. Foi um projeto,
um desafio proposto pela Josiane na Escola Bíblica Dominical das Crianças. Isso é muito bom. E nós, como pais, devemos incentivar a leitura da Bíblia, que é o que vai dar a formação do caráter e a formação espiritual dos nossos filhos. Nós queremos os nossos filhos para Jesus. Por isso nós temos essa responsabilidade. E nós somos gratos a Deus por tudo que nós temos aprendido, pela palavra que é lançada no nosso coração. E nós somos gratos também pela nossa igreja, pela nossa vida, por tudo que Deus fez e ainda há de fazer na nossa história. Nós reconhecemos Deus em todas as palavras das Escrituras Sagradas. Por isso nós queremos ser gratos a Ele, agradecer com o nosso coração. Então vamos orar a Deus, nesse espírito de gratidão ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, pela leitura que estamos fazendo em família. Isso tem enriquecido a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Nós pedimos, Pai, que mais famílias sejam também, Senhor Jesus, motivadas a te buscar a cada dia na tua santa palavra. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Muito obrigado, Pai. Fique conosco. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Graça e paz. Vamos orar pelos aniversariantes desta semana. Vamos começar no dia 16. A Suzana Malak, esposa do nosso irmão e presbítero José Ulisses. Dia 16, Maria da Conceição Dutra, mãe da Deusélia. No dia 17, a Dona Raquel, esposa do seu Rubens. Dia 17 também, a nossa irmã Lilian Alexandrelli, a nossa regente do coral. Dia 17 também, a Vanilda dos Santos. Vanilda, esposa do nosso irmão Tião, lá da congregação Liberdade. Dia 17 também, Pedro Henrique Montoya, sobrinho da nossa irmã Josiane. No dia 18, o Marcelo Rosa, pai da nossa irmã Marcela Rosa, que canta no louvor da igreja. Dia 18 também, a Carla Maria Damasceno. Ela é filha da Celi e também do Abenir. Dia 20 agora, o Aridalton Pereira, filho da nossa irmã Aparecida Fabrício. Dia 21, a Miriam Kelly Almeida, esposa do Souza, mãe do Otávio, do Olavo e também do Elias. Tá faltando uma pessoa aqui pra gente poder também orar pelo aniversário dela. Quem que é, Lívia? Eu. Ah! Dia 18 foi aniversário da Lívia, que tem aqui, ó, usado de simplicidade e dando graça e paz a todos, né? Todo domingo e orando pelos aniversariantes da semana. Uma forma simples de poder ser usado como instrumento de graça na vida das pessoas. Isso é muito bom. E tem aqui, ó, se mantido firme até hoje, né, Lívia? Vamos continuar até o dia que Deus quiser que o nosso culto continue sendo online. Então vamos orar? Vamos. Então vamos fechar os olhos e vamos orar pelos nossos irmãos, irmãs e pela Lívia também. Te agradecemos, Deus, pela vida desses irmãos e irmãs que o Senhor concedeu mais um ano de vida. Obrigado, Senhor Jesus. Nós reconhecemos o Teu poder e a Tua graça sobre a vida dessas pessoas. Se não fosse pelo Senhor, eles não poderiam completar nem mais um dia. Mas o Senhor é Deus, é bom e tem todo o poder e o domínio sobre todas as coisas. De maneira especial, oramos pela vida da Lívia, que completou mais um ano também, agora 7 anos. E nós queremos que ela possa continuar sendo um instrumento de graça em outros ministérios também na Igreja do Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. É o que pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau. Desde o início do ano, nós aceitamos um desafio que a nossa irmã e diaconisa Josiane Alexandrelli Montoya nos lançou para que juntos pudéssemos ler a Bíblia em família. E nós já passamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e já estamos em Deuteronômio.
Em Deuteronômio 6, versos 10 a 12, a palavra do Senhor nos diz: Moisés continuou: O Senhor, nosso Deus, jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades, que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor, que vocês não ajuntaram. Poços de água, que vocês não cavaram. E plantações de uvas e de azeitonas, que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra, e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem de Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Esse texto ele apresenta o perigo da prosperidade, isso mesmo. A prosperidade ela é bênção, mas se você não tomar cuidado, ela pode destruir a sua vida. Deus está prestes a dar a Israel prosperidade material, pela qual o povo nunca trabalhou. E isso significa bênção. Todavia, essa mesma bênção, ela traz o perigo de que quando os desejos físicos são satisfeitos, a fonte espiritual das bênçãos seja esquecida. John Wesley, ele exortava os cristãos da Igreja Metodista a trabalharem duro e reunir todo o dinheiro que puderem. E então eles distribuiriam. Aquele líder da Igreja Metodista, ele sentia que somente dessa maneira eles podiam permanecer piedosos. Qual é o valor que temos colocado no dinheiro? Ele tem sido nosso servo ou nosso Senhor? Nós temos dado mais valor a ele que a nossa família? Cuidado, a vida é curta. Que nesse momento você possa curvar a sua cabeça e nós vamos falar com Deus. E vamos pedir para que Ele sonde os nossos corações e trate os nossos pensamentos, aprimore as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas ações e até as nossas omissões, quando nós deveríamos agir de determinada maneira e simplesmente nós cruzamos os braços. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho que não te agrada. Guia-nos, conduza-nos a um caminho de vida, a um caminho onde a soberania de Deus seja o nosso alvo, seja o centro da nossa vontade. Cuida, ó Pai, daqueles que têm dificuldade de reconhecer os seus pecados e de reconhecer que eles precisam de um Salvador, porque nós, na verdade, precisamos de Cristo reinando sobre as nossas vidas, como Senhor e Salvador. Perdoa as nossas palavras malditas, perdoa os nossos pensamentos, ó Deus, que desagradaram ao Senhor. Perdoa as nossas ações erradas. Perdoa quando nós deveríamos agir corretamente e simplesmente nós nos omitimos. Aprimore, ó Deus, a nossa vida para que sejamos homens e mulheres de valor, seguindo a sua orientação e em prol do seu reino, em EP ou onde o Senhor nos permitir. Nós oramos na certeza que o Senhor tem perdoado os nossos pecados e pela fé te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Eu tenho apenas 3 recados, irmãos. O primeiro recado é que o nosso até então aspirante ao Ministério da Palavra e Sacramentos, Wagner da Rosa Silva, ele foi aprovado na 95ª ou 4ª reunião do presbitério, que aconteceu nesse último sábado, e ele será encaminhado para estudar teologia no Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ensino à distância. Como ele já tem sua esposa, ele tem seu filho, para ele seria inviável ele ter que se mudar para São Paulo para poder lá estudar. Então ele estudará à distância, nós estaremos acompanhando a vida dele. Eu peço que você ore para que Deus abençoe e complete a boa obra e o chamado que Deus fez para a vida dele. O segundo recado é que nessa mesma reunião ordinária do presbitério de Assis, da qual nós fazemos parte,
Até então havia uma determinação para que nós esperássemos a fase verde, que no nosso estado nunca chegou. E agora nós esperaremos a fase amarela. E essa fase, como nós fazemos parte do presbitério de Assis, quando a região de Assis estiver na fase amarela, nós poderemos realizar cultos presenciais. E nós entendemos isso como a mão de Deus sobre as nossas vidas. E somos gratos também por isso. O terceiro e último recado, irmãos, mas não menos importante, é a respeito dos cultos presenciais e online. Presenciais, nós vamos aguardar a fase amarela. Os cultos que nós estamos acostumados a transmitir, eles não cessarão. Quando os cultos presenciais eles retomarem as suas atividades normais, por assim dizer, nós também transmitiremos, seja a nossa reunião de oração de quarta-feira, seja os nossos cultos da família de domingo à noite e, na medida do possível, também a escola bíblica dominical. Nós precisamos, irmãos, que você ore para que Deus levante uma ou outra pessoa para que possa nos auxiliar o Fabiano, licenciado Fabiano, e me auxiliar a igreja, para que nas transmissões desses cultos, essas pessoas que têm interesse em nos ajudar, possam se manifestar. Então, você que tem interesse, entre em contato com o Fabiano ou entre em contato comigo diretamente. Nós faremos um teste contigo, se possível você será bênção na nossa vida nesse sentido. Senão, nós temos inúmeros ministérios. E mesmo que não haja um cargo efetivo para você, você é servo de Deus e bem-vindo na Igreja Presbiteriana Independente de EP para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse instante nós elevaremos as nossas vozes ao nosso Deus e Pai, porque Ele merece. Louvemos ao nosso Deus. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
tua graça e perdão vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Cristo chega ao teu trono, filho, mais lindo ao intangível, por teu sangue precioso luz entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão vem ordenar que haja luz, ó Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia virei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh,
ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. O tema da mensagem dessa noite, hoje não é Dia dos Pais, mas como no domingo passado eu trouxe um texto no boletim da igreja que era voltado para as mães, hoje Deus me incomodou para que a mensagem, ela também vai falar em alguns momentos das mães, das mulheres, mas ela vai se ater mais aos pais, aos homens. E o tema é Papai, como eu gostaria. E o texto base encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 18. E a palavra do Senhor nos diz: Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não a esquecerem, e as escreva nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Moisés continuou: O Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes ricas cidades que vocês não construíram, há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. Até aqui. Louvado seja o Senhor
pela sua palavra. Todos nós sabemos que a família ela é fundamental para o desenvolvimento saudável de uma criança, de um adolescente e até de um adulto. E no domingo passado, ao menos no boletim, eu tratei de um texto para as mulheres. Hoje eu quero tratar da figura paterna. E nós devemos nos lembrar que o pai ele desempenha grande e importante papel no desenvolvimento infantil de nossos filhos. Recentemente eu li um artigo da revista Alvorada, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nossa igreja, que trata como a família moderna é constituída. Antigamente, o homem, além de ser chefe da família, era ao mesmo tempo marido, provedor do lar e criador de normas. Por que estou tratando desse assunto se nem é Dia dos Pais? Você pode me perguntar. Ocorre que nós devemos nos lembrar de 3 comemorações próximas. Dia 18, quinta-feira passada, comemorou-se o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E dia 20, sábado, ontem, comemorou-se o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Infelizmente, muitos pais não têm exercido a sua função adequadamente em seus lares. Alguns, quando resolvem ajudar na decisão de algum problema, simplesmente dizem a seus filhos: fala lá com a sua mãe. E nesse sentido, para o bem de nossos lares, especialmente das nossas esposas, das mulheres e nossos lares, nós precisamos urgentemente reassumir os nossos papéis como homens, pois elas têm assumido um encargo muito pesado e têm sido verdadeiras para-raios. A realidade de dor e de afastamento que tem ocorrido em muitos lares está ficando difícil de entender e mais ainda de explicar para uma criança ou adolescente, porque essa criança e esse adolescente está passando por aquele momento de dor, aquele momento de desilusão e não há um norte. A família hoje ela tem sido constituída por filho e mais de um pai, filhos e mais de uma mãe, filhos sem mãe e sem pai, criado por avós, muito comum nesses dias de hoje, mãe e filhos sem a presença paterna, pai e filhos sem a presença materna, filhos sem família. E apesar de tantas mudanças, a mãe e o pai, eles são fundamentais para um desenvolvimento adequado dos filhos. O texto dessa noite, ele pode ser transformado em um pedido de um filho: papai, como eu gostaria. E o primeiro pedido de um filho talvez pudesse ser expresso da seguinte forma: papai, que o Senhor aprendesse a Bíblia. Em Deuteronômio 6, versos 4 e 5 diz: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. As Escrituras Sagradas, elas consideram a família como o principal canal pelo qual Deus usa para transmitir um ensino moral e prático para os filhos de geração em geração. Deuteronômio 6, dos versos 6 e 7 fala disso. E dentro de casa, as crianças elas precisam aprender sobre o poder e a obra de Deus. Dentro de casa, dentro do lar, as crianças devem aprender a louvar o Senhor. O Salmo 78, em seu verso 1, é um alerta do Senhor feito ao seu povo quando ele diz: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Próximo de seus pais, as crianças elas precisam aprender a autodisciplina diária. E por último, mas não menos importante, de forma prática, conhecer a Deus e suas verdades. Começa quando a criança compreende o seu pecado e a sua necessidade de um Salvador. Mesmo as crianças muito novas, elas entendem que não são perfeitas e podem compreender desde cedo a necessidade de perdão. Os lares, onde tudo se pode fazer, sem nenhuma regra, não ajudam na formação do caráter, pois contraria aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca do próprio Deus, em Provérbios 3,12. Portanto, o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende seu filho. Pais amorosos, eles seguem o modelo de um Deus amoroso, que não apenas perdoa, mas também fornece o sacrifício perfeito pelo pecado através de Jesus Cristo. Instruir, educar e orientar as crianças no caminho que devem seguir significa, em primeiro lugar, direcioná-las até Jesus.
E por isso que justamente no seio da família, a criança necessita conhecer a história do povo de Deus. Deuteronômio 6, versos 20 a 25 fala disso. E aqui tanto o pai quanto a mãe, elas são figuras essenciais na instrução de seus filhos, mas eu reitero, hoje eu trabalharei mais a respeito da figura paterna. No momento oportuno, o nosso foco se voltará mais para as mães. Isso tudo tem um objetivo pedagógico. A interação do pai com o filho, ela é tão essencial que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou um legado, a oração do Pai Nosso. A interação entre pai e filho fortalece o desenvolvimento cognitivo e social, pois facilita o desempenho escolar, profissional, ético e a integração da criança na comunidade. Nada melhor do que um pai presente na vida de um filho para transmitir valores, princípios, regras e sentimentos nobres. Nada pior, por outro lado, do que um pai ausente na vida de uma criança para que ela adquira medos, traumas, cacuetes e até sentimentos que ela não sabe nem explicar. Se você participa conosco desse culto, mesmo de forma online, é porque ainda há tempo de você investir na vida dos seus filhos, mesmo que sejam aqueles filhos postiços, aqueles seus alunos que talvez não tenham nenhum referencial, mas buscam em você um exemplo. Talvez aquele sobrinho que busca em você talvez um sorriso, um abraço que ele recebe, mas o seu é diferenciado. Ore pela vida dos seus filhos e daqueles que Deus coloca sobre a sua supervisão. Esteja presente nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade. Pai de verdade sabe que ser pai não é simplesmente recolher o fruto em um momento de prazer, mas sim perceber quanto pode ainda estar verde e ajudá-lo a amadurecê-lo. Fuja dos vícios e assim seja um bom exemplo para os seus filhos. Muitos filhos não têm lembrança de seus pais, ou as que têm são péssimas. Basta dar uma passada na frente, repito, na frente de alguns bares para ver quantos pais ali se encontram. Muitos ali caem e infelizmente não se levantam mais. Lembram da história lá de Israel? Que ficaram prostrados no deserto por conta das atitudes deles. Não ficaram prostrados por conta das serpentes. Não ficaram prostrados por conta de algumas situações ruins que eles passaram. Eles ficaram prostrados porque eles tomaram decisões erradas. E pai de verdade não só ergue o filho do chão quando ele cai, mas também o faz perceber que a cada queda é possível levantar. Pai de verdade não está ali só para colocar a mão no bolso, para pagar as despesas. Ele coloca a mão também na consciência e percebe até que ponto ele está alimentando um espírito de dependência. Ele não é um condutor de destinos, mas um farol que aponta para um caminho de honestidade e de bem. Pai de verdade não diz faça isso ou faça aquilo, mas sim tente fazer o melhor, de acordo com o que você já sabe. Pai de verdade é um amigo sempre presente, atento e amoroso, mas a figura ainda é de pai. Com a alma de joelhos, pedindo a Deus que o oriente na hora de dar os seus conselhos. O texto dessa noite ele cabe um segundo pedido de um filho. Papai, como eu gostaria que o Senhor me ensinasse a Bíblia. Deuteronômio 6, versos 6 e 7 nos diz: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Quanto da Bíblia você sabe? Talvez você só nos acompanhe aos domingos, quem sabe na escola dominical, não sei se você já ouviu falar disso, nos cultos de estudos bíblicos, de quartas-feiras e oração perseverante. Se apenas sabe alguma piada de pastor, presbítero ou diácono, isso não te fortalece em nada. O Pai Nosso, já ouviu falar? Tu a inculcarás, ou seja, trabalho dos pais. Não é um professor da escola dominical. Não culpe a igreja. Filipenses 4:9 diz: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Há muitos pregadores bons. Spurgeon, John Stott, John Calvino, Martim Lutero, John Wesley e tantos outros.
alguns mais antigos que outros. Tu as inculcarás, diligentemente ensinará. A expressão tu não é do pastor, é para você, mãe, mas hoje especialmente é para você, pai. O treinamento ele flui melhor no ambiente do lar. Os pais israelitas eles deviam treinar, preparar os filhos para Canaã, uma terra hostil, que eles precisariam sobreviver, preparando o filho ou a filha para pensar sozinho. Nas refeições, falar como é ou como foi o dia, pedir oração, andando, viajando para Prudente ou apenas na rua mesmo, deitando. Não basta um bença pai, bença mãe, não. O texto dessa noite ele acaba com um último pedido de um filho. Papai, como eu gostaria que o Senhor exemplificasse a Bíblia. Deuteronômio 6, versos 10, 11 e 18 nos diz: Moisés continuou, o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês, e uma terra onde há grandes e ricas cidades, que vocês não construíram, há casas cheias de objetos de valor, que vocês não ajuntaram, poços de água, que vocês não cavaram, plantações de uvas e de azeitonas, que vocês não plantaram. Verso 18. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. A função paterna ela inclui o papel de estabelecer limites, ajudar o filho a ter noção do certo e do errado, com atitudes decisivas para a formação do seu caráter. Há outro aspecto que não pode ser ignorado. A presença do pai mostra à criança que, além da mãe, a figura paterna também é significativa numa visão psicanalítica. Estudos que tratam da interação entre a saúde psíquica e os problemas físicos revelam que a imagem do pai é aquela a quem costuma impor limites aos filhos, e dessa forma nós podemos ter uma ideia de que a ausência paterna está relacionada também a transtornos alimentares, por exemplo, diz Maria Rosa Spinelli, da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Diversos estudos de psicólogos e neurologistas também têm revelado que a rejeição do pai ao filho gera ansiedade e insegurança, tornando a criança hostil e agressiva em relação aos demais, e isso, infelizmente, é apenas a ponta do iceberg. Papai, eu sei que o Senhor se esforça para não deixar faltar o pão, mas, papai, você está ensinando o que mesmo? Você pratica tudo isso? Você está me preparando para enfrentar a barra lá fora? Sabia que aprendo mais nos momentos informais? Eu aprendo pelo seu exemplo qual é o caminho que me direciona até o céu. Filhos, se uma criança vive com hostilidade, ela aprende a agredir. Se uma criança vive com temor, ela aprende a ter medo e dúvidas. Se uma criança vive com excessiva comiseração, ela aprende a ter pena de si mesma. Se uma criança vive com inveja, ela aprende a odiar. Se uma criança vive com encorajamento, ela aprende a ser confiante. Se uma criança vive com elogios, ela aprende a ser mais agradecida e ver aquilo que está à sua volta, compreendendo que é uma dádiva de Deus. Se uma criança vive com amor, ela aprende também a amar. Se uma criança vive com reconhecimento, ela aprende a ter um alvo. Se uma criança vive com honestidade, ela aprende o que é verdade. Se uma criança vive com afeto, ela aprende que o mundo é um bom lugar para viver. Que nós sejamos melhores pais, melhores homens, melhores filhos, mas acima de tudo, melhores servos do nosso Deus. Vamos falar com Ele? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos entregar esse culto na Sua presença, Pai. Ser mãe, ser pai, ser filho, ser filha, ser avô, ser avó, ser neto, ser neta. Quantas funções, quantos privilégios e quantas responsabilidades o Senhor nos concede. Nos dê força, Deus, para cumprir bem as nossas prerrogativas de filhos, de pais, de homens, de servos. Nos oriente, ó Pai, para que nós sejamos bênção, onde e da maneira que o Senhor nos permitir. Proteja, ó Deus, a nossa igreja, proteja, ó Deus, os nossos filhos, trabalhe, ó Deus, a cura, seja ela física, emocional, espiritual,
financeira, tantas situações adversas pelos quais nossos irmãos têm passado. Que o Senhor nos permita ser sal e luz na vida deles, ó Pai. Abençoe as gestantes da nossa igreja. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos que estão enlutados, a família Capelotti. Tenha misericórdia, Deus, da vida da Jennifer, do Cláudio, do Danilo, da esposa lá do Cláudio e dos seus demais familiares, ó Pai. Cuide, ó Deus, daqueles que têm algum irmão, algum amigo, ó Deus, em tratamento por conta do Covid. Cuide da nossa irmã, ó Deus, Gersoni Fiore, ó Pai. Tenha misericórdia, Deus, da sua vida e do seu tratamento. Obrigado porque o Senhor tem agido, Deus, na vida de tantos irmãos nossos. Irmãozinho Wagner, de 50 anos, que está lá no norte, familiar da Lígia, acho que primo dela. Obrigado porque ele tem melhorado. O Senhor tem tido misericórdia, Deus, com tantos irmãos nossos, ó Pai. O Senhor teve misericórdia com a vida do Aridalton, que esses dias, ó Deus, ontem mesmo recebeu do Senhor 1 ano a mais de vida. E há poucos dias atrás, ó Deus, foi tido como quase morto. É o Senhor que nos levanta, ó Deus, de situações de morte, de semblante de morte, às vezes de cheiro de morte, e nos leva, ó Deus, rumo ao seu bom perfume e nos permite, ó Deus, exalar, ó Deus, através do nosso testemunho, através das nossas palavras e das nossas atitudes, que nós somos verdadeiramente filhos seus. Cuide, ó Deus, dos idosos da nossa igreja, cuide, ó Deus, dos enfermos, tenha misericórdia daqueles que estão em tratamento de saúde, seja, ó Deus, para desintoxicação por conta do álcool, por conta, ó Deus, das drogas, seja lá por que situação que tenha aprisionado esses irmãos e irmãs, mas tenha misericórdia, dê força de vontade e direção através do convencimento que vem do seu Santo Espírito. Nos despeça em paz, ó Deus, nessa noite. Abençoe, ó Deus, o início dessa semana. Ser com as professoras, aquelas que darão aula presencialmente, aquelas que darão aula de forma online. Abençoe os estudantes, ser, ó Deus, com a direção, ser com o governo municipal, estadual e federal do nosso Brasil. Usa-nos para sermos instrumentos de vida, de admoestação, de correção, que as nossas palavras sejam palavras coerentes com o Evangelho de Cristo, que nós não tenhamos medo de nada, a não ser de te ofender, ó Pai, porque nós queremos seguir a sua soberana vontade. Nos dê convencimento, orientação e força para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós e para realizar através de nós, apesar de nós. Em nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a consolação, a habitação e orientação do Espírito Santo possa nos conduzir e que o senhorio de Cristo possa promover cura, transformação, orientação e paz sobre as nossas vidas, famílias, igreja e sonhos, hoje e sempre. Amém. Que Deus possa te abençoar, meus irmãos, em o nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa.